Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer por estar aqui junto de vocês, por estar com muitas mulheres juntas reunidas em um só propósito, né? Porque nada acontece por acaso, nada é permitido sem autorização do nosso Pai. Então, não é, acredito muito que não é apenas mais um grupo, mais uma live, mas é algo preparado, separado, escolhido para o Senhor, porque tudo aquilo que a gente consagra, que aquilo que a gente entrega, é para glorificar a Deus, é para honrar o nome dele, fazer somente o nome dele grande, né? Então, se hoje estamos aqui, é porque o Senhor nos trouxe aqui, a presença dele nos atraiu, ele escolheu, eu sempre digo isso em outras lives, que o Senhor escolhe cada pessoa a dedo. Então, acredito muito que tem uma palavra preparada diretamente do céu para as nossas vidas, para os nossos corações, e vamos mergulhar, né, e desfrutar dessa palavra. Agradeço, né, gente? É uma honra para mim, porque a gente sabe que não é sobre pessoas, mas é sobre servir ao Senhor, ouvir o seu chamado e obedecer, né? Como a irmã Rubia falou, a obediência gera bênção, mas não é aquela bênção que a gente consegue com as nossas mãos, né? Existem bênçãos maiores que é o espiritual, é a presença do Senhor, e essa é a nossa maior, né? A maior conquista de todos é estar na presença dele, né? Conseguir essa intimidade. Então, orei muito ao Senhor, né, e pedi ao Senhor para ele trazer uma palavra no meu coração. E assim, de ontem para hoje o Senhor faz, né? Eu disse, meu Deus, com essa palavra aí que eu vou trazer, Pai, o que é que o Senhor quer que eu fale, né? E Deus disse assim, filha, eu quero que você fale sobre o poder da oração. E aí eu disse, ótimo, né? Porque assim, um novo ano, novo ciclo, novas metas, novas conquistas, mas também o ano ele vira, mas a gente não ele vira no calendário, mas às vezes a gente traz cargas, né, do ano passado para esse ano. E aí a gente está com muita expectativa. Ai, como eu vou começar o ano? Ah, como é que eu vou iniciar? Vou começar com o pé direito? Eu vou começar com tudo? Mas a gente esquece, de fato, qual é a nossa prioridade, né? Querendo ou não, devido às circunstâncias ou algo que acontece na nossa vida, a gente esquece a nossa prioridade e a nossa prioridade é a oração. Existe poder na oração, porque Deus ele criou o mundo com a palavra. Então, assim, será que realmente, de fato, a gente está atento ao que sai da nossa boca? A gente, de fato, a gente está com o nosso coração voltado para a oração? Existe poder nessa oração? O que é que a gente pode, de fato, mudar e transformar? Não sou eu que vou mudar, não é você que vai mudar, é o poder da nossa oração. Amém? E aí Deus trouxe essa palavra no meu coração, mas deixa eu me apresentar também, né? Me chamo Tainá, sou cristã, casada, sou mãe de dois filhos, tenho o Heitor, que tem 10 anos, é o primeiro, é o que enganou todo mundo, bem calminho, bem quietinho, mas tenho a Esté, né? Esté já é bem forte, já é bem firmada, a identidade dela já é bem, bem firme no Senhor. Tem apenas 4 anos, mas não parece. Então, assim, é a minha bênção, né? Os dois, a minha família, glória a Deus, hoje ela está firmada na palavra do Senhor, né? Estamos firmados na rocha, mas ela não foi assim um dia, né? Então, eu acredito que Deus ele tem algo preparado. Então, eu não sei qual é a realidade de cada um aqui. Mas se Deus ele direciona uma palavra, se ele direciona algo, a gente tem que entregar. Então, aqueles que têm ouvidos, ouçam. Aqueles que tiverem entendimento e o discernimento possam pegar o melhor, filtrar o melhor para a sua vida, né? E vamos iniciar consagrando a Deus e vamos começar essa palavra que eu tenho certeza que vai ser poderosa. Amém? Amém. A inspiração que eu trouxe hoje foi Daniel. Ele era um homem que não negociava a sua oração. Não sei se todo mundo consegue acompanhar na Bíblia, não sei se todo mundo também conhece a história, mas Daniel, no tempo da Bíblia, lá em Daniel 6:10, tá? É o versículo. Vai dizer assim: Daniel, quando soube que o decreto tinha sido assinado, ele entrou em sua casa 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava, ele orava e ele dava graças diante do seu Deus, como ele costumava fazer. Para quem não conhece a história de Daniel, Daniel ele foi proibido, né, de orar naquele tempo. Se fosse pego ou fazendo uma oração, seria preso, tinha um decreto para isso. Então, eu trouxe isso para o dia a dia. Eu disse, meu Deus, é, como assim é gracioso ver o favor de Deus nas nossas vidas nos dias de hoje. Porque glória a Ele a gente pode orar. Glória a Ele, a gente pode se ajoelhar, né? Imagina você ser aprisionado, né? Você receber um pedido de prisão.
Justamente porque você está orando, você está em comunhão com o seu Pai. Eu não me imagino sem oração, não me imagino sem comunhão, né? E assim, aqui pega onde está muito importante a necessidade, né, da oração. O exemplo de Daniel para esse ano, o que é que eu pude refletir? Ele nos ensina que a oração, ela é um fundamento da vida, como eu falei no início. Deus, ele criou o mundo, o fundamento do mundo, né, da nossa existência foi através da palavra. Então, existe poder na palavra, existe poder na oração. Então, assim, eu sou filha de um Deus que tudo pode. Então, se Deus, ele criou o mundo, né? Se o fundamento do mundo foi através da sua palavra, o que eu não posso fazer mediante o poder do meu Pai que me concede, né? Se eu sou filha, herdeira, se eu sou imagem, se eu sou semelhança, então aquilo, os atributos de Deus também são meus. A partir do momento que eu reconheci, eu aceitei ele na minha vida, os atributos dele são meus também. Então existe poder na oração. Mesmo diante aos decretos de todas essas ameaças que Daniel passou, a expressão, ele não negociou a sua fé, né, ao cenário do momento. Então, qual é o cenário da sua vida hoje? O que é impossível para a sua vida hoje? Será que você tem negociado a sua fé? Quem tem sido a sua prioridade? Eu costumo dizer assim que a nossa prioridade é a nossa primazia, e a nossa primazia revela o nosso Deus. Então, qual tem sido a minha primazia? Qual tem sido a minha prioridade? Porque eu acredito muito, né? Quando a gente se apega em oração, na oração, a gente gera uma comunhão. Quando estamos em comunhão, geramos uma intimidade. E quando estamos em intimidade, vemos o nosso Pai. Como foi dito pela irmã Rubem no início, a palavra preferida do nosso pastor esse ano foi a santidade. E a santidade, a gente só vê o nosso Deus se a gente buscar ser santo. Então, como eu busco ser santo? O início, né? É, o fundamento é a oração. Sem comunicação, sem comunhão, eu não me aproximo do meu Deus, né? Deus, ele é bom, ele tem um favor sobre a nossa vida, mas ele não vai derramar algo no qual você não priorize, no qual você não busque, né? A gente tem que buscar continuadamente. A oração, ela precisa ser prevalecente para poder o poder de Deus ser manifesto na minha e na sua vida. Antes de Daniel enfrentar as corvas do leão, antes de Daniel vencer qualquer posição de reino, ele teve uma postura, e a postura dele foi os joelhos. Então, assim, eu penso, né, naquele tempo para Daniel era super difícil orar. Hoje, para a gente, não é difícil, é acessível. A comunhão com o Pai, a presença com Deus é acessível, porque o véu, ele foi rasgado. Então, eu tenho um acesso livre na hora que eu quero, eu elevo meus pensamentos, eu deposito a minha fé. É muito importante a gente, de fato, se apegar, por mais que a gente saiba, de alguma forma, que a oração, ela tem um poder, a gente precisa se apegar, de fato, porque é diferente eu ouvir do meu agir, né? Então, assim, quando eu digo meu agir, eu ouço, eu tenho essa informação de forma teórica. O agir é difícil, mas eu preciso. A oração, ela não é algo que eu devo cumprir. A oração eu necessito. Eu necessito da oração. Porque a gente, quando for para a eternidade, em nome de Jesus que todos nós vamos, a oração ela vai ser o tempo todo sem parar. Então, assim, hoje a gente tem circunstâncias, a gente tem causas, a gente tem situações impossíveis, a gente tem medos e anseios, temos cargas emocionais. Então, assim, devido às circunstâncias, às nossas emoções, por muitas vezes, nos dominar, querer nos governar, eu tenho uma arma, e a arma do crente, ela é a oração. Existe poder na oração, né? Então, assim, para esse novo ano, o que é que eu pensei? É um ano que traz desafios, é um ano que traz decisões, é um ano que traz mudanças. Mas qual é a chave? Ela é simples, ela é uma oração. Mas eu tô tendo essa oração como prioridade na minha vida, não adianta, a gente não acessa nada sem uma oração. A gente não consegue dar um passo, a gente não se movimenta, a gente não respira. Se a gente não tiver autorização do nosso Pai, e eu preciso de acesso ao meu Pai, eu preciso ter uma comunhão com o meu Pai, né? Então, assim, o desejo, assim, do nosso coração, acredito que de muitas pessoas, sejam ver a face do nosso Senhor, né? Que prazer, que honra, que riqueza seria, de fato, a gente ver a face do nosso Pai. Então, a gente precisa buscar ser santo, a gente precisa odiar o pecado, né? A gente precisa se policiar, governar as nossas emoções, a nossa mente. A gente precisa ter uma postura, né? Uma postura mediante ao nosso Pai. Não é aquela religiosidade,
né? Eu não preciso ser a super crente, eu não preciso. Não, não é sobre a perfeição. Eu preciso de uma rotina de devoção. Eu preciso entender que da oração eu necessito para existir. Não tem como. Se Deus ele cria o mundo, e o mundo através da palavra, eu preciso exercitar essa palavra. E existe poder na oração. Eu quis trazer também um testemunho, né? Como Deus falou ao meu coração e foi confirmado minutos antes de entrar na live. É, quando eu exerci a oração, quando eu acreditei no poder da oração. Glória a Deus hoje, né? Minha família, ela, como eu disse, ela está firmada na rocha, mas ela no início ela não foi assim, né? Vou fazer 4 anos de conversão, né? Que sou cristã e hoje em dia, glória a Deus, meu esposo, Miguel conhece um pouquinho da história. Ele é cristão junto comigo. Hoje a gente lidera a célula, hoje a gente também serve em ministérios, né? E para a honra e glória do Senhor. Mas não começou exatamente assim. Então, assim, talvez você se identifique exatamente com a minha história. Mas, como eu disse, você pode pegar o melhor dessa história, o melhor desse testemunho e aplicar na nossa vida. Porque a palavra ela continua sendo a mesma, é o poder da oração. Filha, fala sobre o poder da oração. E nada melhor do que a gente dar um exemplo com a nossa vida, né? Nesse período que eu comentei, vai fazer 4 anos que eu sou cristã, não iniciou dessa forma, né? Eu aceitei Jesus, comecei indo para a igreja, comecei indo para a célula, e o meu esposo, de fato, ele não era cristão, ele não tinha aceitado ainda Jesus. Por mais que ele cresceu num lar cristão, foi batizado, né? Ele cresceu num lar cristão, em certo ponto da adolescência ele se perdeu ali no caminho, mas glória a Deus, o Senhor resgatou e trouxe ele para perto de uma vez. Mas nesse meio tempo ele passou, na verdade, ele conheceu o mundo das drogas, né? Então, assim, acho que em torno de 16, 17 anos, não me lembro ao certo, ele conheceu e ele ficou aprisionado nesse vício durante 13 anos. Construímos uma família, casei cedo, casei aos 18. Aos 19 eu engravidei e tive nosso primeiro filho. Então, assim, como uma mãe, tudo muda, né? A vinda de uma criança, ela traz esperança, né? Ela muda a nossa mentalidade de mulher, ela faz a gravidez em si, ela nos aproxima do Senhor, porque Deus, ele tem isso, né? Ele não faz nada por acaso, ele faz tudo perfeito, o dom da vida é dele. Então, assim, ele começou a me atrair para perto e eu comecei a ter pequenas experiências com o Senhor e fui querendo depositar a minha fé e tentar seguir a minha vida com ele, né? Chegou a um certo nível, meu filho já nasceu, a gente já estava com um certo nível, ele já estava grandinho. Então, assim, a gente, quando está no mundo, a gente não tem certo entendimento, a gente sente um chamado, mas a gente não consegue agir, porque eu não cresci, no meu caso, em um lar cristão. E aí, para mim, era bem difícil, né? Para mim, viver para Cristo, ser crente, eu tinha que, assim, seguir né? Acho que é uma rédea, né? Que se fala, né? Seguir aquilo ali alinhado, eu não tinha total entendimento. Mas, glória a Deus, tudo foi mudado, né? Minha visão, ela foi alinhada à visão do Pai. E aí, aceitei Jesus, continuei indo para a célula, ia sozinha, chorava muito, porque eu não tinha meu esposo. E aquele vício dele se tornou insuportável. Assim, graças a Deus, ele nunca foi um homem agressivo, mas era algo que não era de Deus, e eu conseguia ter esse entendimento. Não era de Deus, não é legal, tá ali naquela situação, dopado, né? Era horrível, né? Assim, a gente tem o nosso dia a dia. E assim, aquilo se tornava para mim, aquilo naquele momento era o meu impossível. Disse, meu Deus, um vício de 13 anos. Como é que isso vai acabar? Né? E eu olhava e eu sentia Deus me atraindo, sentia o Espírito Santo me atraindo para uma oração, né? Conhecia a Igreja do Amor, tudinho. E aí, algumas vezes que tínhamos discussões dentro de casa, eu dizia muito assim, eu não quero mais que você continue. Eu não quero mais você desse jeito, porque meu filho começou a perceber certas situações. E ali eu dizia, meu Deus, a gente sabe que os pais, eles são um exemplo dos filhos. Então, como a maternidade muda a mãe, e meu filho era um homem, eu dizia, que tipo de pai está sendo para o meu filho, né? Então, você consegue perceber que ali já tinha uma brecha do inimigo, né? Então, eu comecei a sentir vontade de não estar mais com ele, né? De acabar um casamento, porque até então ele não conseguia mudar. E sempre quando eu colocava uma imposição, né? Eu ia lá e dizia assim, se você não deixar tal vício, a nossa família vai acabar, né? Então, se você não deixar seu vício, você vai ter que me deixar, né? Se você não deixar isso, ele dizia, pode ir.
porque o meu vício, ele não altera em nada. O meu vício, ele é ótimo, eu amo, né? Era essa palavra que ele usava. Eu amo isso, isso não interfere, isso não muda no meu caráter, isso não me muda como um homem, isso não me muda como pai. Ele impossível eu deixar isso. Eu nunca vou deixar. Essa foi a palavra. Então, quando eu estava ouvindo certa vez uma palavra no culto, que era da mulher do fluxo de sangue, né? Eu sempre repito isso. E ali a causa dela era impossível. E eu disse, essa é a causa dela é impossível. E a estação que eu estava vivendo naquele momento, essa situação dele era o meu impossível. E aí ela tocou apenas, né, na orla, né, das vestes do pai. Dali saiu o poder. Eu disse, qual a diferença dela para mim? Nenhuma. A distância do meu milagre é apenas uma oração, né? E ali eu criei. Eu disse, meu Deus, não existe diferença. Eu caí em propósito, porque foi essa pregação. Eu disse, eu vou entrar em jejum e eu vou entrar em oração. Eu vou colocar esse homem numa oração durante 7 dias de jejum. E durante esses 7 dias eu vou me ajoelhar aos seus pés e vou orar silenciosamente. Então, todos esses 7 dias foram 7 dias de jejum. Toda noite, quando ele se deitava, eu estava de joelho orando para ele, por ele, intercedendo por ele e crendo a Deus. Eu disse: Deus, se há poder na tua palavra, se tem poder na oração, eu vou gastar a minha boca, né? Eu vou gastar o meu tempo orando, porque ele disse que era impossível, mas para ti nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. É um vício, foi um vício, durante 13 anos. Que em apenas uma semana de jejum, quando ele começou, né, quando Jesus começou a agir na vida dele, em uma semana, ele não estava mais utilizando as mesmas coisas. Ele se converteu com o tempo, ele ainda continuou. No primeiro dia, ele aceitou Jesus na vinda de um culto do pastor Arthur. O pastor Arthur veio, liberou outra palavra, né? Que nosso pastor, glória a Deus, ele é muito, muito usado, muito sensível a Deus. Ele é um profeta na nossa casa. E ele liberou uma palavra que alcançou o coração dele, né? Mas o que é que eu quero trazer? Que naquele momento, naquela estação, o meu impossível precisou de um posicionamento meu, né? Antes de eu querer, eu me posicionei. Eu me posicionei para o céu e o céu, ele se reposicionou a favor da minha causa. Então, assim, não existe nada impossível. Antes do meu milagre acontecer, teve um secreto, mas eu não me limitei à minha circunstância, eu não me limitei ao meu cenário, eu não me limitei àquilo que o inferno queria decretar na vida dele. Eu não me limitei, porque não existe decreto para nossa vida que o Senhor não possa dar o verdadeiro ponto. Quando Jesus ele entra numa causa, quando Jesus ele entra no impossível, ele não entra para perder, ele entra para vencer. E engraçado, engraçado não, é para vocês entenderem de fato como Deus fez, né? A gente sabe que um período desse de vício pode ter recaídas, pode ter aquela abstinência, tem todo aquele processo, e ele nunca entrou numa recaída, né? Ele não sentia uma vontade, porque a transformação dele, de fato, foi genuína, mas não porque foi nos meus braços, porque enquanto eu discutia, eu só afastava. Eu não conseguia exercer a fé, né? Porque a nossa boca ela tem poder, né? A nossa palavra ela tem poder. Então, eu tive que ter um entendimento de sabedoria. Eu tive que entender que nós, tanto eu como você, como mulher, a gente não tem um dom de gerar apenas na forma física. Nós geramos o espiritual, né? Deus ele nos deu esse dom de gerar. Se o homem ele é o líder da casa, nós geramos, né? A gente gera de forma espiritual, em oração, em posicionamento, em entrega, em ousadia, né, em jejum. Então, assim, quando o Senhor me disse assim, filha, traz esse poder da oração, eu disse, meu Deus, são causas impossíveis, né? Esse foi o meu impossível. Qual é o impossível de você hoje? Né? Então, eu não sei qual é o seu impossível hoje, mas com a minha vida, né, com o meu posicionamento, com a minha fé e com a minha postura em oração, Deus mudou o meu impossível. E grandes coisas têm acontecido de lá até cá. Vamos fazer 4 anos. Grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. E de lá para cá foi apenas bênção,
propósito revelado, né? Hoje, como a irmã Rúbia falou, hoje eu atuo como psicanalista, né? Então, assim, Deus ele me deu um dom de entendimento, de discernimento para cuidar de mente, mas também foi a minha dom um dia. Então, Deus ele não erra, né? Quando a gente pensa que a gente perdeu, quando a gente pensa que estamos na cova dos leões, assim como Daniel esteve, né? Quando a gente pensa que está entrando na fornalha, né? Que a gente aquilo ali tudo ao redor está nos esquentando, está nos limitando, existe o quarto homem na fornalha, existe o Deus de Daniel na cova dos leões na sua vida, existe o Deus do impossível em apenas uma palavra, né? Se temos uma palavra, temos tudo. E quem é a palavra? Né? É Jesus. Né? Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a palavra. Se temos uma palavra, temos tudo, porque a palavra é o Senhor. O fundamento é Jesus, né? Então que a gente possa estar apegada nessa verdade, mas não de apenas ouvir, mas de viver, né? Se a gente puder pegar, né, essa direção para esse ano, a gente guarde a palavra, a gente guarde oração, a gente guarde posicionamento para o céu, porque aí o céu ele vai reposicionar a nosso favor. Porque um ano firmado na oração é um ano que é guardado por Deus. Então, na oração, tudo podemos. Na oração, temos acesso ao Senhor. Na oração, temos intimidade. Na oração, temos comunhão. Na oração, a gente vê a face do nosso Pai. E esse é o desejo dele, do nosso coração, é nos conhecer, é se relacionar com a gente. Ele ama o ser humano. Deus ele veio como humano. Então ele ama se relacionar com a sua criatura. E a gente tem acesso na oração. Eu tudo posso, você tudo pode naquele que nos fortalece. A oração é a chave. A oração tem poder. E aqui, amém, gente? E aqui eu trouxe algumas lições de Daniel para as nossas vidas, para que a gente possa também aplicar, né? Se vocês quiserem anotar, se vocês quiserem guardar, né? Seria bem, bem pontual. Primeiro, a oração, ela precisa ser inegociável. Por quê? Porque Daniel, ele não orava quando dava certo. Ele orava porque ele era fiel a Deus, né? Então, a gente se apega assim. Nem tudo, nem sempre vai dar certo em nossa vida, mas a gente precisa ser fiel à oração. A gente precisa crer no poder da oração. Segundo, o secreto, ele sustenta o público. A firmeza de Daniel diante dos homens nascia da intimidade com Deus. Então, antes de Deus te dar a vitória, ele quer que você entre no secreto. Antes de Deus te dar a vitória, ele quer intimidade com você, ele quer um relacionamento com você. Antes de ser exposto àquilo que ele já te prometeu, aquilo que ele vai cumprir, ele preza pelo secreto. Terceiro, a oração vence os decretos humanos. Nenhuma decisão do homem é maior do que a vontade de Deus. Então, não importa o que a terra decretar, não importa o que a terra te limitar, a vontade de Deus sempre vai ser a maior. E quem decide, quem dá a última palavra, tanto a do início como a última palavra é o Senhor. Então, não existe nada impossível na sua vida. Não existe nada que Deus não possa fazer. Se hoje o cenário está te limitando, Deus é aquele que pode abrir as correntes. Deus é aquele que pode decretar um fim no teu sofrimento e um fim no teu impossível. Quarto, quem permanece de pé? Quem ora, permanece de pé. A oração é o que nos mantém firme quando tudo nos faz querer ceder. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em deixar, essa causa não tem mais jeito. Essa situação eu já me cansei. Essa situação foi o fim, eu não aguento mais, eu estou limitada, eu não tenho saúde mental, eu não tenho emocional para isso. É o fim, eu vou ceder e vou largar tudo. Lembre, que quem ora permanece de fé. A sua força vai ser a sua oração. A sua oração vai sustentar você e vai deixar você de pé. Deus, no quinto, Deus, ele honra quem o honra. Daniel, ele foi guardado porque ele escolheu permanecer fiel em oração. Quando estamos em oração, estamos blindados. Quando estamos em oração, estamos guardados. Deus, ele honra quem o honra. Então, se eu priorizo o meu Deus, Deus ele não me abandona. A minha primazia é a minha oração. Na minha oração, tudo pode, posso. Então, entenda que existe poder numa oração.
Uma oração, ela traz um posicionamento. Uma oração, ela traz uma postura. Uma oração, ela traz uma fidelidade. Uma oração, ela te dá força. Então, que a nossa posição física hoje seja os nossos joelhos. Que a nossa posição mental seja elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Que a nossa posição espiritual seja querer a presença do Pai. Porque se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. E tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, que esse ano seja um ano que a gente possa estar firmado em oração. Que esse ano a gente possa estar guardado por Deus. E que a gente creia que a oração vai ser um estilo de vida porque precisamos, né? Que a gente viva dessa verdade. A oração, eu preciso dela, eu necessito dela. Aqui é apenas um ensaio para a eternidade. Na eternidade eu vou viver em oração. Então vamos viver ensaiando, vamos viver como se amanhã já fomos acessar a eternidade. Porque aí a gente vai viver milagres, a gente vai viver intimidade, a gente vai ser cada vez mais parecido com Cristo, porque quando somos amigos dele, a gente tende a querer ser parecido com ele. E parecendo com ele, a gente consegue entender um pouco da santidade e assim conhecer o nosso Senhor face a face. Amém. Amém, gente. Amém. Essa é a palavra de Deus do meu coração, que ele pôs no meu coração para o de vocês. E eu espero que vocês possam realmente estar vivendo dessa verdade.